Olá, eu sou a Mônica Margarido e esse é o Gotímetro, o antirracismo nosso de todo dia. Eu sou uma mulher preta, tenho cabelos pretos cacheados até o ombro, meus olhos são castanhos, eu uso óculos e estou usando uma blusinha amarela com cardigan floral. E essa linda aqui do meu lado é a Cleo. Obrigada, linda, pela parte que me toca, igualmente você também. Então sou eu, Cleo Cavalcante. Eu também sou uma mulher preta, tenho os cabelos cacheados e curtos e castanhos. E eu tô usando uma saia que é de uma grife de mulheres pretas, vinda de Diamantina. E ela tem a cor de tecido cru. E eu tô usando uma blusa listrada de bordô verde e azul, juntamente com um chale verde musgo e um colar indígena com contas indígenas. Nós estamos aqui no 5º episódio do Gotímetro, do nosso tão querido, amado Salve Salve. Sim, sim. Onde a gente vai falar um pouquinho sobre Curitiba, que é a cidade que a gente vive. Exatamente. E sobre a naturalização do racismo aqui na nossa cidade. Vamos aproveitar que hoje tem sol, então quando tem sol, que é raro em Curitiba, Sim. né? A gente fica com um humor mais quente também, para discutir essas questões. Com certeza. E compartilhar, né? Então, assim, que a gente sempre, nas nossas conversas, né, sempre vem um tema, assim, que parece que não basta a gente ser bom, né? Quando a gente faz... em tudo, assim, quando se é preto, né? Sobretudo uma mulher preta, que é nosso lugar de fala aqui, parece que você tem que ser ótimo, excelente, você tem que superar ali as expectativas, seja no mercado de trabalho, seja, né, nos lugares que você está. Como eu passei metade da minha vida em Minas Gerais e a outra metade da vida está sendo construída aqui em Curitiba, eu observo que tem uma pequena diferença. Não que não exista em outros lugares, mas existe uma pequena diferença. Porque como você tem uma configuração outra aqui e o número, por exemplo, de profissionais das artes que são pretos um tanto quanto reduzido, eu tenho essa sensação de que a gente luta mais constantemente dentro dessa coisa do racismo estrutural, dentro de todos os lugares, né? Não só da arte, mas de modo geral, assim. Pequenas coisas que a gente vai observando e vai vendo no meio do caminho que elas não são, na verdade, tão pequenas assim, né? Sim. E para ninguém falar que isso aqui é mimimi, a gente também reconhece que a gente está, sim, tendo mais espaço hoje. Ainda não está nem perto de ser o ideal, né? Exemplo disso foi quando nós tivemos aquele, vamos dizer, incidente, que não é bem um incidente, mas a gente teve questões com a peça que a gente estava envolvida. Então vieram muitas pessoas brancas para poder somar, empatizar, sim, quando o nosso cenário foi jogado no lixo, quando nossa contribuição intelectual, sim, foi posta de lado. Enfim, quando aconteceu tudo aquilo que aconteceu com a gente na época que a gente estava em cartaz e que houve um diálogo com essa produção desse espetáculo e depois disso uma omissão por parte dessa produção, vieram muitas pessoas brancas para somar com a gente, mas também dentro das manifestações que a gente fez, vieram pessoas brancas para dizer que nós somos mimimizentos, exato, que a gente tem que agir como gente grande, que a gente tem que olhar a realidade dos fatos. Mas ontem eu estava conversando com uma amiga minha que eu gosto muito, inclusive, e em dado momento ela falou assim: Cleo, o que a gente não vive, a gente não dá conta, entende? A gente não alcança. O que é o quê? A boa e velha empatia. Sim. Exemplo disso, um exemplo bobo, mas que serve para elucidar bastante, assim. Eu sempre ficava com o pé atrás com quem desmarcava compromisso para falar: eu tô com enxaqueca. Porque, né, como a gente sabe, mulheres pretas não podem nunca deixar ninguém na mão, a gente sempre tem que dar conta. Então, isso está incutido na gente. Quando vem uma pessoa e fala: não vou nesse compromisso porque eu tô com enxaqueca, você fala: isso é mimimi. Até que você tem uma enxaqueca. Entende, né? Entende que no corpo, né? Sim. Então, como que uma pessoa branca vai ocupar esse lugar de compreender se é verdade ou se é mimimi, se ela jamais vai precisar, por exemplo, guardar a nota fiscal de um celular na bolsa dela?
Então, qual é a medida do mimimi e do que não é mimimi se ela não vivencia aquilo? As pessoas perderam a medida, essa é a verdade, né? Elas... É assim, né? Até então a gente não tinha ferramenta para compreender determinadas coisas. Até então a gente nem falava em colonização. Sobre a herança cultural que causou essa colonização e o que isso traz de herança dentro da gente, dentro de nós pretos e dentro dos povos brancos, né? Dentro das pessoas brancas. Tem as pessoas que estão conscientes e estão dispostas a abrirem, a somar, e tem as pessoas que é assim, tipo, não abriu, não fez cognitivo, não atingiu, não caiu a ficha. E aí tem coisas, e eu não tô passando pano, sabe? Eu acho que a gente milita para tentar abrir esses espaços de diálogo. Eu já fui contra a cota, Mônica. Eu achava que, por exemplo, você oferecer cota era diminuir a minha inteligência e a minha capacidade. Até entender que, opa, peraí, a gente tem uma dívida histórica ali que precisa ser sanada. Exatamente. E se eu sou uma pessoa que não posso sair do ensino médio e já prestar o vestibular, já assim, prontamente, então tem uma diferença ali de possibilidades e de acessos para chegar. Então nós não vamos mais poder falar em meritocracia. Aí sim, eu dependo sim de uma política de cotas que me leve para esse lugar. Né? Então a gente vai caminhando nesses lugares e tentando achar esses diálogos e tentando achar esses locais. Sim, por exemplo. E aí a gente já entra naquele outro tema que é o letramento racial, que realmente a gente não pode colocar todas as pessoas brancas também no mesmo lugar. No mesmo lugar. Assim como nós, pessoas pretas, cada um está ali na sua trajetória, no seu momento evolutivo ali, né? Mas o letramento racial eu vejo que é uma coisa muito importante, porque assim como tem pessoas que fazem, que são racistas e entendem o que elas estão fazendo, tem pessoas que às vezes numa sutilidade não percebem, realmente fazem brincadeira, sabe? É porque assim, tem coisas que antes eram normais, hoje a gente não aceita mais, e as pessoas parece que não acompanharam essa transição, esse entendimento. Mas aí tem uma coisa assim do tipo, quanto tempo você levou para aprender a fazer Pix? Sacou? É interesse, né? É interesse. É muito legal a gente falar sobre isso, assim. Eu tava vendo uma entrevista da Maite Schneider, que inclusive é curitibana, e alguém tava perguntando para ela, mas você não acha que é difícil das pessoas entenderem o universo das pessoas, das pessoas trans e LGBTQI? Ela falou, não. Mas as pessoas mais velhas têm dificuldade. E aí ela disse, não, as pessoas mais velhas também aprenderam a fazer Pix. Então é uma questão de você estar aberto, porque o mundo evolui, as coisas mudam, a gente tem que mudar. Você não teve que mudar? Eu não tive que mudar? A gente não tem que se adequar? Sim. Todos os dias a gente vai passando por evoluções. É difícil? É mais pesado? Tem mais questões e subquestões que vão no meio do caminho? Tem. Mas, cara, é uma escolha que você faz, você continua vivendo na bolha, e isso é escolha mesmo. Sim. Ou você finge que não tem nada acontecendo, ou você não tem acesso para poder discutir sobre isso, né? Uhum. Fico pensando, por exemplo, assim, eu não sei como era Curitiba na década de 80, na década de 60, eu vim pra cá, já era 2006, assim. Mas eu lembro das minhas amigas falando, por exemplo, assim, isso pensando em estrutura de cidade e estrutura de racismo estrutural, né? Estava escrevendo um curta para um edital que existia na fundação e que falava sobre uma Curitiba da década de 30, e a minha amiga falou, mas Cléo, eu não sei como é que era a situação do negro aqui em Curitiba. E eu ainda não era, vamos dizer, né, eu não tinha caído a ficha da minha negritude. Eu falei, não é sobre isso que eu quero saber. Eu quero saber que eu sou uma personagem e foda-se que eu sou preta ou não. Não tô nessa discussão. Eu quero ocupar esse lugar e pronto. E ainda nem tinha conhecimento. Mas comecei a conversar com ela e ela falou, tem um clube aqui, por exemplo, que até a década de 80 não permitia pessoas pretas que não fossem funcionárias. Tem outro lugar aqui, por exemplo, que não permitia nem que os funcionários fossem pretos. Eu não me sentia acolhida em Curitiba quando eu vim para cá. E aí depois uma amiga minha me falou assim, você foi morar justamente em Santa, né? A colonização lá é mais complicada, menos afetiva. Sim. Então você sofreu bastante. Então tem esses espaços assim europeus,
teve essa coisa de virar a chave, de compreender que as ocupações foram diferentes. Em Minas Gerais, a gente, né, vem diretamente ali da economia escravocrata, e português e etc. E aqui as pessoas vieram fugidas da guerra. Então é um outro olhar, é uma outra desconfiança e um outro refinamento de microviolências, né? Sim. Que estão ali constantemente. Só que nessa época, eu acho que era tudo muito pior, né, do que é hoje, assim. Eu percebo quando eu converso com a minha avó, por exemplo, ou com a minha mãe até, né? Minha avó veio de Minas, daí ela ficou um bom tempo no norte do Paraná, e aí fixou moradia aqui em Curitiba, já há mais de 50 anos que está aqui. E ela contando as histórias da trajetória dela, de trabalho, e assim, as experiências, como que foi, como que era com as colegas de trabalho, sabe, situações assim que tentaram passá-la para trás, várias coisas assim, de colega querendo pegar o lugar dela, e assim, e ela não via como racismo. Eu até nem entrei nessa discussão com ela, mas conforme ela foi me contando, eu fui pensando, gente, isso era racismo, só que não tinha nome na época, né? Na época era só porque tem gente ruim, o mundo inteiro tem gente ruim, você sempre vai encontrar gente ruim, mas às vezes tem uma coisinha a mais, gente ruim sim, mas a situação é muito específica. Essa pessoa não deveria estar ocupando o lugar que ela ocupa, né? Exatamente, querendo realmente prejudicar ela, sabe, assim, umas histórias bem malucas, assim, que ela era cozinheira em supermercado, então a pessoa que era da limpeza estava de olho no cargo dela, e daí rolava uma fofoca, e aí falou que ela não queria mais estar ali, mas daí ninguém vai lá e pergunta pra ela, aí transferem ela, assim, sabe, umas coisas bem sem pé nem cabeça, assim. Mas, por exemplo, para uma pessoa que nasceu aqui, que vive aqui, pensando em estrutura de cidade, você se sente acolhida aqui? Essa cidade te acolhe? Olha, se você me perguntasse isso há um tempo atrás, talvez eu ia falar que sim, que eu acho que acolhe. Mas quando você começa a entender certas coisas, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está tentando entender, né? E conhecendo a trajetória uma da outra e compartilhando as nossas trajetórias. E aí muita coisa a gente entende também diante dessa conversa, né? Quando eu vou para casa eu fico pensando no que a gente conversou e caem mais algumas fichas, né? Então, hoje a minha resposta é que eu acho que não acolhe. É que eu tô falando como uma mulher preta, né, também, mas vamos falar do modo geral, assim, é que ela tem a fama de acolher. E eu acho que essa coisa de acolher é meio falso, assim. É uma impressão, de repente, que as pessoas têm, porque as pessoas vêm de fora, de repente conseguem emprego aqui, né, conseguem tocar a vida, mas não quer dizer que ela foi acolhida, né, sobretudo se ela for uma pessoa preta. É muito difícil, uma trajetória muito difícil ali, que ela vai ter o tempo todo. O que ela é de fato é diferente do cartão postal, né? Com certeza. Eu lembro a primeira vez que eu vi sobre Curitiba, assim, eu devia ter uns 15, 16 anos e começou a passar propagandas de Curitiba em outros estados, sendo vendida como uma cidade modelo. E aí eu lembro dos biarticulados, assim, passando, e eu olhei e falei, nossa! E internamente eu pensei, um dia eu vou morar lá. Eu e as minhas coisas de bruxo, assim, e vim, mas esqueci disso, mas depois o universo me trouxe pra cá mesmo, efetivamente. E aí o meu marido na época falava assim, você vai gostar de Curitiba, é um lugar tranquilo, é uma capital, mas é uma capital tranquila. É claro que inicialmente é uma cidade linda, organizada, só que aí você começa a entender que está distante do cartão postal quando você tem que pegar o Inter 2 às 6 da tarde. Eu peguei muito. Às 6 da tarde e às 11 da noite, que é igual às 6 da tarde. Né? Ou às 7 da manhã. E quando você começa a observar, por exemplo, a primeira vez que eu fui num terreiro aqui, eu só vi pessoas brancas. E aí o meu ex falou assim comigo na época, mas você tá no sul. Eu falei, faz um pouco de sentido, não tanto. Quase nada. Quase nada. Mas aí vem aquela coisa a Umbanda, hoje em dia, ela é uma religião que, apesar de ser de matriz africana, aqui no território onde a gente está, as pessoas mais esclarecidas é que vão para a Umbanda e, consequentemente, as pessoas com poder aquisitivo maior. Então, para mim foi um susto muito grande você chegar num terreiro gigantesco e ver pessoas brancas cantando pontos de preto velho, sabe?
E quando eu comecei a fazer contatos aqui, e eu falava, eu vim do grupo tal, lá de Minas Gerais, olha que legal. E as pessoas respondiam, sim, e aí? Eu também achava que era porque, tá, não me conhece, tá, tem uma diferença cultural, tá, é um lugar mais, onde as pessoas são um pouco mais frias. Hoje eu analiso de outra forma. Porque eu conheci pessoas que vieram depois e fizeram a mesma tentativa e a receptividade foi outra. E eu preciso dizer a cor da pele dessas pessoas? Acho que não, né? Acho que não. Então, diante disso, você me fez a pergunta, agora eu devolvo para você. Você não é daqui, né? E você acha que Curitiba acolhe? Você se sente ou se sentiu acolhida em algum momento? Eu não me senti acolhida. Quando eu vim de Minas Gerais para cá, eu fiz um juramento que essa cidade não ia me engolir durante muito tempo. E ainda às vezes eu me pego assim de punho cerrado com a cidade. Mas eu precisei abrir espaços afetivos. E eu tive a sorte das primeiras pessoas que eu conheci aqui, pessoas amigas mesmo, elas me acolheram muito. E elas já tinham esse olhar sobre essa moça bonita que era Curitiba, mas que tinha os seus defeitos, como todas as pessoas têm. E aí eu ouvi um conselho que eu nunca mais esqueci de uma pessoa. Quando eu cheguei aqui, ela falou, Cléo, acha os teus caminhos de trabalho, porque o que você está acostumada você não vai ter aqui não. E que bom que eu ouvi esse conselho, porque daí eu fui achando o meu pertencimento, o meu lugar de fala, o meu lugar de colocar a minha arte. E depois de muito tempo, eu fui começando a receber convites. Porque eu sempre fui a pessoa que convida, que faz acontecer, que agrega as pessoas e fala, vamos junto, confio em você e vamos embora, porque tem que ser assim mesmo. Teve um episódio que eu fui convidada para substituir uma atriz numa peça, um clássico, né? E era um calhamaço. E eu ia substituir a atriz principal. E eu tive 3, 4 dias para ensaiar. E um amigo meu falou assim, caramba, você tá com o negócio todo ensaiado e improvisando e dando deixa e tudo em cima, como é que isso é possível? Eu falei, eu tenho que ser melhor do que você, do que ele, do que ele, do que ele, do que ele, do que ele. Sobretudo, além de vocês serem homens, e eu tenho que ser melhor do que vocês por ser mulher, eu tenho que ser melhor do que todos vocês juntos, porque eu sou uma mulher preta. Aí ele arregalou os olhos assim, eu não tinha pensado no quanto isso era cruel. Então, tive que ir achando lugares de acolhimento. Fiquei muito tempo lidando sozinha. Acho que não é uma cidade que me acolhe. Depois que eu saí de Curitiba, voltei para Minas e voltei para cá de novo, observei uma mudança. E aí, quando eu voltei, Curitiba já estava um pouco mais preta. E já tinha um outro sotaque, e já dava bom dia. E toda vez que a gente fala isso nas peças de teatro, que curitibano não dá bom dia, todo mundo ri, não sei se é de nervoso. Pois é, isso para mim é muito estranho, assim, porque eu sou uma curitibana fora da curva, assim. As pessoas nem acham que eu sou curitibana. É porque, assim, faz parte da boa educação, né? Você cumprimentar uma outra pessoa. Então, pra mim, quando alguém fala, assim, que curitibano não dá bom dia, que curitibano é fechado, que não dá oi no elevador, eu penso, então, não sou curitibana, porque eu nunca fui essa pessoa. A gente é educada todos os momentos, né? A gente recebe lá a educação desde pequeno e tal. Então, assim, eu me preocupo em ser uma pessoa, sabe, me preocupar com os outros. Legal, né? Bacana. Sim, não por nada, mas talvez eu acabe me preocupando mais, né? Do que deveria, né? Assim, a coisa do se vestir também, não sei você, mas eu não consigo sair de casa mal vestida, sabe? Assim, eu preciso estar, no mínimo, apresentável ali, porque eu sei que eu vou ser olhada diferente se eu tiver mal vestida, eu tenho essa preocupação. Aliás, quando eu me entendi enquanto preta, aí vieram outras reverberações. Porque antes disso eu já percebia que eu podia estar vestida do jeito que eu fosse. Do jeito que eu fosse. E aí eu lembro da Glória Maria falando assim, que ela diz, o racismo nunca descansa. Que antes ela sofria determinados tipos de racismo. E depois, quando ela virou uma pessoa mais elaborada, o racismo ficou mais elaborado também. Exatamente. Então existem as várias camadas. Sim. Agora, essa preocupação você essa nunca preocupação teve? eu nunca tive. Era mais uma coisa de ter a minha individualidade. Porque eu sabia que eu podia estar vestida do jeito que fosse.
E outra coisa que eu fiquei reverberando é que assim, eu falei que eu devo ter sofrido racismo aqui em Curitiba e não devo ter observado porque eu vim preparada para outras coisas, né? Cara, eu só fui observar o quanto eu era seguida nas lojas, nos shoppings, nos mercados, aqui em Curitiba. Aí só para encerrar esse rolê, assim, da vestimenta, né? Do que ela representa pra gente. Sim. Eu fiz a transição capilar logo depois que meu filho nasceu, por uma questão de que já não dava mais conta de ficar... A praticidade ali mesmo, não tinha tempo mais. Não tinha tempo de ficar cuidando. Então, assumi meus cachinhos, que dava ledo engano, era tudo caro, não tinha nem coisa especializada de cachinho. Mas, enfim. Mas, depois de 2018, que aí de fato eu me entendi negra e eu fui dreadar o meu cabelo, e eu coloquei um dread loiro, eu comecei a observar uma diferença não só nas pessoas brancas, mas também nas pessoas pretas. Olha só. Porque parece que esse meu cabelinho aqui, ralinho, curtinho, de Betboop, sei lá o que seja, de pinaco preta, ele não é suficientemente preto. Quando eu observo, quando eu tô dredada, as pessoas me olham assim, tipo, e aí, mana? E aí, mana? Dentro da nossa própria comunidade. Olha que loucura, e né? Eu só fui observar isso depois que eu dredei. E as pessoas brancas, quando eu tô de dread louro, comprido, é um outro olhar. É um olhar que eu não sei se você não deveria estar aqui, você tem dinheiro para colocar um cabelo desse. Os homens, principalmente, olham de outra maneira. Você está olhando que é porque, que paixão, é o meu fetiche. Mas tem uma diferença no olhar. Mônica, você acredita nisso? É muito maluco. Olha, isso eu nunca pensei também, porque, como eu te falei, desde que eu soltei meu cabelo, eu tenho usado bastante assim, igual o teu também, às vezes mais baixinho, quando tá molhado, é difícil a gente conseguir fazer o volume que a gente quer. A gente quer o volume, mas não é tão simples de fazer, né? E aí você sai na pressa, não consegue, né? Você consegue deixar baixinho. Cara, o meu, assim, tipo, eu posso até colocar ele e secar com o difusor, daqui a 5 minutos ele... É bem isso, o meu também não fica muito, mas essa coisa do olhar é uma coisa curiosa e acontece mesmo, assim, a gente percebe nos olhares quando você tá com o cabelo mais baixinho e se você resolve deixar ele bem black mesmo, é diferente. Entre os nossos e entre as pessoas brancas, eu ainda não consegui decifrar qual é esse lugar. Tem muita coisa ainda para mudar, assim, sobretudo pensando em termos de acessibilidade mesmo, né? Sim. De dar vias para que mais pessoas pretas consigam se sentir pertencentes numa cidade como Curitiba. Então a gente tinha que ter ações, por exemplo, que instrumentalizassem técnicos negros, diretores negros, contra-regra negro, assistente de produção negro, porque é isso, né? Tipo, descentralizar e fazer acontecer. E é claro que já tem uma gama de gente já nesse processo, mas ainda faltam ações afirmativas para que a gente tenha mais acesso. E é por isso que a gente entra nessas discussões, porque a gente reconhece, né? Não é mimimi, a gente não tá reclamando aqui, né? A gente está colocando situações reais, né? E aí tem o outro lado da moeda, porque também com os pedidos e as normas de acessibilidade tem o tokenismo, né? Com certeza. Precisa chamar a Mônica porque ela é minha preta, né? Para cumprir a cota. Antes era com as mulheres e agora com os indígenas, com a gente. Mas eles não estão sabendo, sabe? Porque eles estão achando que, né, estão só cumprindo a cota. E eles não estão percebendo, a gente não vamos espalhar também, mas a gente está aproveitando e ocupando os nossos espaços e de lá a gente não vai arredar o pé. Então, eles estão nos fazendo aí, eles estão trabalhando junto com a gente, sem perceber, estão achando que estão só cumprindo ali, mas a gente está podendo mostrar também, né, o nosso trabalho e cada vez mais, e mostrar que a gente faz e é autossuficiente no que faz e merece estar ali, entendeu? Vai chegar um momento em que a gente não vai estar ocupando esses espaços por conta da cota, e sim porque eles vão reconhecer de uma vez por todas, né, a nossa capacidade, né, porque a gente já acredita na nossa capacidade. Né? Sonhar não custa, né, gente? Axé, vamos ficando por aqui, senão a gente não para nunca mais. Até o próximo. Obrigada, gente. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é
esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito.